Abra a sua Bíblia na seguinte passagem. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. Para você entender o contexto dos versículos que nós vamos ler, o que nós vamos ler diz respeito ao problema que Adonias causou para o rei Davi e para o irmão dele Salomão, que viria a ser o rei no lugar de Davi. Adonias, ele era mais velho do que Salomão. E quando Davi já estava no fim da sua vida, quando Davi já não tinha mais vigor para reinar, e então ele teria que ser substituído por um dos filhos, então Adonias, ele trouxe pessoas do reino para junto dele e criou uma situação para dizer para todos que ele seria o rei no lugar de Davi, de que ele reinaria no lugar do pai. E ele fez uma cerimônia para anunciar isso, de que ele seria o substituto de Davi, seu pai. Porém, a direção que Deus havia dado a Davi, e o próprio Davi já tinha confirmado isso, era que Salomão que reinaria no lugar dele. Essa era a vontade de Deus. Como foi? Você sabe que Salomão foi o rei de Israel. Então, quando essa notícia se espalhou, de que ele, Adonias, estava usurpando o trono do pai, estava espalhando que ele seria o rei no lugar do pai, então a mãe de Salomão, Betseba, foi diante do rei Davi e denunciou. Lembra que você falou que o nosso filho Salomão é que seria rei? Lembro. Pois é, mas o teu filho Adonias fez uma cerimônia e está espalhando para todo mundo que ele é que vai ser o rei. Quando Davi soube disso, ele usou de autoridade, tomou uma providência e oficialmente declarou Salomão como seu sucessor. Porque o que fez Adonias não era algo oficial. Ele não tinha nenhuma autoridade que carimbasse a ação dele. Mas Davi, então, determinou que o rei em seu lugar seria o seu filho Salomão. E Salomão foi ungido pelo profeta, teve aquela cerimônia em que o profeta derramou o óleo sobre a cabeça dele. E ele foi consagrado o novo rei de Israel. Quando Adonias soube que Salomão agora era rei, então ele ficou com medo, porque ele pensou o seguinte: poxa, eu tramei contra ele, certamente ele agora sendo rei, ele vai ficar contra mim, porque aquilo ali era como um golpe de Estado. Não sei se vocês estão me entendendo, sim ou não? Aquilo era um golpe de Estado, como um golpe de Estado. Então, a atitude que Adonias tomou deveria ser punida até com a morte. Ele sabia que Salomão, naquela época a lei era muito rigorosa, ele sabia que Salomão viria para usar a lei e aplicar a lei contra Adonias. O que Adonias fez? Adonias correu para o tabernáculo e se agarrou ao chifre do altar, se agarrou ao altar. Que altar?
Esse que nós vamos mostrar para você a imagem aqui. Coloca a imagem do altar, por favor. Repare que nas pontas, nas 4 pontas do altar, existe um chifre. Em cada ponta do altar existe um chifre. Então, ele entrou nesse ambiente aí, quando ele sabia que ele tinha tentado dar um golpe de Estado, e que ele seria punido pelo novo rei, porque foi uma traição. Então ele correu para o altar do tabernáculo e se agarrou ao chifre do altar. É um ato de quem está pedindo misericórdia, quem está arrependido. Ele se agarrou ali. Na verdade, aquele chifre já tipificava o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Hoje, quem é que faz com que nós não tenhamos que pagar pelas nossas culpas? É o Senhor Jesus, sim ou não? Ali naquele altar era onde sacrificava-se o animal. Então o animal substituía o pecador, e o pecado do pecador era perdoado por causa da morte do animal. Então ali, quem se agarrava ali, estava reconhecendo o seu erro, e estava pedindo perdão, misericórdia, não me tire a vida, não permita que eu pague pelo meu erro. Não é isso que a gente faz com o Senhor Jesus e com esse altar quando a gente chega na igreja? A gente busca Deus para que Deus nos dê perdão. Nós nos apresentamos reconhecendo os nossos erros, pecados, as pessoas se batizam nas águas, as pessoas vêm, o pastor fala, vem aqui na frente para você entregar a sua vida. Por que se pede para vir na frente do altar? Porque o altar representa Deus, é aqui que você pede misericórdia, é aqui que você se arrepende dos seus pecados. Então Adonias agarrou-se ao altar. E aí vem o versículo que nós vamos ler agora. Capítulo 1, 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, diz assim, ó. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e apegou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo, jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Olha só as palavras dele dirigindo-se a Salomão. Até pouco tempo atrás, ele estava usurpando o trono e querendo o lugar do irmão. Agora que o irmão estava, entre aspas, por cima da carne seca, e o rei mandava soltar, mandava prender, mandava matar, então ele se dirigiu ao irmão, chamando o irmão de Senhor. Dirigindo-se a Salomão, ele chamou de Senhor, como ele fala aqui, jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Quer dizer, ele se colocou na condição de servo. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse, vai para a tua casa. Então, quando Salomão soube que ele estava agarrado às pontas do altar, aos chifres do altar, pedindo misericórdia, pedindo perdão, então Salomão disse assim, olha, veja se ele está sendo sincero, porque se ele está realmente arrependido, nem um fio de cabelo dele vai ser tirado, mas se não for, ele vai morrer, porque era lei. Então ele veio e, cheio de humildade, se prostrou, se curvou diante de Salomão. Quem olhava para ele parecia a pessoa mais arrependida do mundo. Salomão, então, ninguém vê o coração do outro, ainda que seja do seu parente, do seu irmão mais chegado. Não é verdade? Como diz o ditado popular, coração é terra que ninguém pisa. Então naquele momento, Salomão falou para ele,
pode ir embora. Como quem diz assim, você está perdoado, vai para a tua casa. Ou seja, Salomão entendeu que Adonias se arrependeu daquela maldade, daquela decisão de golpe de Estado, de tomar o poder. Mas só que você, indo um pouco à frente na Bíblia, no capítulo 2, no versículo 24, diz assim, capítulo 2, versículo 24, mais à frente. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai. São palavras de Salomão. E que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Ou seja, algum tempo depois, Salomão voltou atrás na sua decisão de perdoar o próprio irmão, de ter misericórdia do irmão, e mandou que fossem lá e matassem ele. E Salomão não foi punido por isso. Mas por que razão ele voltou atrás e mandou matar o irmão? E por que razão isso foi aprovado por Deus, não foi punido por Deus? Porque algum tempo depois que a poeira baixou, Adonias procurou Betseba, que era a mãe de Salomão, e Davi tinha uma jovem formosa, bonita, que era uma de suas concubinas, que no fim de sua vida, ela aquecia Davi. Davi sequer conseguiu possuí-la como homem, como mulher, porque ele já estava velho, mas ela era uma das concubinas do rei, uma jovem. Pela lei, as concubinas do rei, uma vez o rei morto, só poderiam ser tomadas pelo rei sucessor. Salomão teve muitas, você sabe que ele passou, isso aí deixou o pai dele para trás, né? Não é? Não fala-se que Salomão teve quantas? 1000 mulheres. Então, Adonias chegou para a mãe de Salomão e falou assim: poxa, dona Betseba, a senhora sabe que eu sou mais velho, eu errei, tudo bem, eu quis pegar o trono do meu irmão, eu não fiquei com nada do meu pai, ele é o rei, ele herdou tudo, vê se consegue conversar com meu irmão, vê se ele quebra o galho e libera pelo menos aquela moça para eu casar com ela. Mas aquilo era algo do rei. Quando vai Betseba e intercede diante de Salomão e fala: meu filho, teu irmão mais velho, Adonias, veio falar comigo para falar com você, você não permite? Na mesma hora, Salomão se enche de revolta e faz isso que a gente leu. Vamos ler de novo o versículo, capítulo 2, versículo 24. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Por quê, hein? Será que Salomão, na verdade, guardou mágoa e aproveitou aquele momento para tirar a vida do irmão? Se fosse isso, então Deus teria punido ele, como puniu Caim. Caim não matou o irmão? Deus deixou passar em branco? Não, Deus fez com que Caim colhesse o que ele plantou. Ora, matar irmão por matar irmão, Salomão também não mandou matar o irmão? Por que Deus não puniu Salomão se puniu Caim? Porque quando veio a informação de que ele estava de olho naquela mulher que tinha sido concubina de seu pai, ele revelou que no fundo, a ideia de ter os benefícios da posição de rei não tinha acabado. Salomão viu que todo aquele, sabe, aquela humildade de se curvar para ele, de dizer: meu irmão, poupa a vida de teu servo, chamar ele de Senhor, ele viu que aquilo não passou
de enganação e mentira, e que ele agarrou-se ao altar, porém ele não estava arrependido, e o próprio Deus sabia disso, porque ninguém engana o altar. Amém, pessoal? Esse lugar no qual eu estou aqui agora, e se você não tem consciência disso, é importante que você tenha, esse lugar aqui, o altar, é o lugar mais importante que existe na terra. Não existe lugar mais especial, não existe, autoridade maior, não existe nada mais eficaz do que o altar. Aqui tem cura para AIDS. Aqui já se descobriu a cura do câncer, aqui já se descobriu a cura da AIDS, aqui tem o caminho para o mendigo virar empresário. Aqui existe o caminho para uma prostituta se transformar numa mulher de família, alegre mãe de filhos. Aqui existe cura para o cracudo, para o viciado, para tudo que não tem solução. Aí fora, ou abaixo do altar, no altar tem solução para tudo. Não tem ninguém que venha ao altar e não mude de vida. É impossível. Por quê, bispo? Porque o altar é Deus e Deus é o altar. Quando Adonias se agarrou aos chifres do altar, ele estava se agarrando a Deus. Mas por que aquilo não funcionou para ele? E algum tempo depois a morte chegou para ele, porque ele se agarrou ao altar, mas ele não foi sincero. Amém, pessoal? O altar realmente tinha poder para absolvê-lo, mas ele não foi sincero. E é o que acontece, nem todos os que vêm ao altar, nem todos os que vêm aqui na frente, quando a gente fala assim, vem aqui na frente você que está arrependido, quer se entregar para Jesus, nem todo mundo recebe o Espírito Santo. Nem todo mundo que entra por essas portas, chega aqui na igreja, muda de vida. Nem todo mundo que sobe aqui para fazer um sacrifício numa campanha, muda de vida. Nem todo mundo que passa pelo altar muda de vida. Por quê? Porque não adianta, você pode agarrar o altar, você pode beijar o altar, você pode se prender ao altar como Adonias fez. Mas se você não estiver sendo sincero, o altar não vai aprovar a sua ação. O que Deus vê é a sua sinceridade. Por isso, Salomão não foi punido. E o altar não pôde salvar Adonias, porque ele não foi sincero. Não importa a gravidade dos erros que alguém possa ter cometido. Deus não exige de nós perfeição. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus exigindo que o ser humano ele se converta e seja exatamente perfeito, não tenha falhas. Todos nós temos erros, mesmo convertidos, mesmo batizados com o Espírito Santo, mesmo que você seja bispo, seja pastor, tenha autoridade, nós vamos sempre errar, porque nós somos seres humanos. Claro, é diferente de você ser pecador e viver no... Eu não estou falando de viver no pecado, não confunda uma coisa com a outra, mas não há ninguém que não peque. Aliás, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso, então já está pecando. Então todos nós, se a gente tiver que conjugar aqui o verbo pecar, não tem uma pessoa que fica de fora. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós, vós, eles, todo mundo peca. Todos nós erramos. Mas por que Deus perdoa uns e ficam livres dos seus pecados e outros não se libertam? A pessoa continua manifestando com o demônio. Você sabe que o que prende a pessoa ao diabo é o pecado. O que Jesus disse? Não deis lugar ao diabo. Tem gente que você vê, uma sexta-feira faz oração forte, a pessoa está lá manifestada com o demônio. Passa uma semana, está lá a pessoa de novo manifestada com o demônio. Será que o pastor não mandou embora direito? Será que não saiu os demônios? Saiu, a pessoa ficou bem, ficou leve. Só que a pessoa continua na vida, ela não é pecadora, ela continua vivendo no pecado. É viver deliberadamente no pecado, é não ser sincera, é viver na hipocrisia. Então, ela continua sendo escrava do mal. O mal não vai embora. Mas quando há arrependimento sincero, quando a pessoa trata o altar com sinceridade, é impossível a vida dessa pessoa não mudar. Não tem como.
Aqui, a autoridade do Palácio do Planalto, da sala do presidente da República, não se compara com isso aqui. Ainda que fosse a Casa Branca, não se compara com a autoridade que tem aqui. Aqui a gente pode tudo. Aqui o pequeno se torna grande, o fraco se torna forte, o impossível se torna possível. Aqui é o céu. No céu não tem impossível. Para Deus não há nem o que é difícil, quanto mais impossível. Mas quem vem para cá tem que ser sincero. Claro, quando eu falo quem vem para cá, não é simplesmente subir aqui. Estar no altar é estar em Deus, é fazer a vontade de Deus. Se não houver sinceridade, é por essa razão que às vezes você vê uma pessoa que está há tanto tempo na igreja e não consegue, por exemplo, ser batizada com o Espírito Santo. A vida não muda. E às vezes a pessoa diz assim: eu já fiz tantas fogueiras santas. Já fiz tantas fogueiras santas, passei no altar, minha vida não mudou. Disse bem, passou no altar. De repente até chorou no altar, se agarrou no altar, não pegou no chifre porque não tem chifre do altar. Mas não mudou de vida porque não foi sincero. Quem está me entendendo faz assim. Às vezes até o sacrifício, ela faz, mas ela não faz o verdadeiro sacrifício. Ela não é sincera. Então o altar fala, o altar ouve, o altar vê, o altar prova. Amém, pessoal? Bispo, mas Salomão teria alguma base na palavra de Deus para tomar tal atitude de tirar a vida do próprio irmão sem temer as consequências disso? É só você ler. Vamos voltar nos livros das leis. Você sabe que os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, os livros escritos por Moisés e que trazem as leis. Êxodo capítulo 21, versículo 12. Êxodo capítulo 21, versículo 12. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Naquela época, então, o que valia era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, braço por braço, era assim. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Para entender melhor, eu busquei uma versão com a linguagem de hoje. A gente vai colocar aqui para você ver a linguagem de hoje como é que ficaria. Fica assim, ó, a Bíblia na linguagem de hoje, essa mesma passagem, a partir do versículo 12. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra, olho por olho, dente por dente. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ficará livre. Quer dizer, se a morte foi por acidente, não teve intenção, o julgamento de Deus já é diferente, porque o que Deus vê mais do que o que você fez, é por que você fez. Deus vê as intenções. Amém, pessoal? Mas, se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para onde? Para o meu altar, a fim de se salvar. Pode ter fugido para o meu altar, que é o lugar mais importante, mas se ele não está sendo sincero, pode tirar ele do altar, ele vai perder a vida. Assim era a lei. Hoje nós não vivemos no tempo da lei. Não é mais assim. Hoje não é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, não. Hoje nós temos o Senhor Jesus, que é o altar, que foi o Cordeiro que deu a vida por nós. E qualquer pecado é cancelado. Mas quem se agarra a Jesus tem que ser sincero. O que você fizer para Deus, Deus não é o pastor, não é o bispo, não é o homem quem vai lhe avaliar, é o próprio altar, é o próprio Deus que vai avaliar. Por isso,
até o batismo nas águas é com a gente. Mas o batismo com o Espírito Santo, a gente já não pode interferir. É o próprio Espírito Santo que batiza. E Ele é quem sonda o coração e a mente de cada um para ver a quem Ele pode honrar. Amém, pessoal?